Olá, boa noite. Agora são 1h35 e o SBT Notícias está no ar, ao vivo, com a notícia que abalou o país na noite desta quarta-feira. Delação bombástica do empresário Joesley Batista, dono da empresa JBS, divulgada pelo jornal O Globo, provoca efeito avassalador em Brasília. Segundo a reportagem, o presidente Michel Temer deu aval para comprar o silêncio de Eduardo Cunha. Denúncia aponta áudio feito por Joesley, em que o senador Aécio Neves pede R$2 milhões ao empresário. Nossos repórteres acompanham toda a repercussão no Congresso. Temer divulga nota, convoca reunião de emergência e diz que não renuncia. Manifestantes protestam em frente ao Palácio do Planalto e na Avenida Paulista, em São Paulo. E ainda, menino de 4 anos é levado por assaltantes em carro roubado no Rio de Janeiro. 60% dos brasileiros não praticam nenhum esporte ou atividade física, segundo o IBGE. E no futebol, Grêmio e Palmeiras saem na frente nas oitavas de final da Copa do Brasil. E a gente começa o SBT Notícias de hoje falando sobre o assunto que caiu como uma bomba na política brasileira na noite desta quarta-feira. Em delação arrasadora, o empresário Joesley Batista, dono da JBS, disse que o presidente Michel Temer deu aval para o pagamento de uma mesada a Eduardo Cunha, preso na Operação Lava Jato. As informações foram publicadas no site do jornal O Globo. Acompanhe agora. Segundo o jornal O Globo, por volta das 10h30 da noite do dia 7 de março, Joesley Batista entrou no Palácio do Jaburu. Michel Temer estava à sua espera. Escondia no bolso uma arma poderosa, um gravador. Todo o diálogo teria sido gravado por Joesley. Num deles, o dono da JBS relatou a Temer que estava dando mesada a Eduardo Cunha e Lúcio Funaro, para que ambos, tidos como os conhecedores de segredos de dezenas de casos escabrosos, não abrissem o bico. Temer mostrou-se satisfeito com o que ouviu. Neste momento, diminuiu um pouco o tom de voz, mas deu seu aval. Tem que manter isso, teria dito o presidente. Ainda de acordo com o jornal, Joesley afirmou que não foi Temer quem determinou que a mesada fosse dada, mas que o presidente tinha pleno conhecimento da Operação Cala-Boca. A conversa continuou e, em seguida, Joesley pediu a ajuda de Temer para resolver uma pendência na JBF no governo. Temer disse que Joesley deveria procurar Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná, para cuidar do problema. Fale com o Rodrigo, disse Temer. Joesley quis se certificar do que Rocha Loures poderia fazer por ele e perguntou: posso falar tudo com ele? Temer foi sucinto: tudo. Rocha Loures é um conhecido homem de confiança do presidente. Segundo a reportagem, o dono da JBS procurou Rocha Loures. Marcaram um encontro em Brasília e se acertaram. Joesley lhe contou do que precisava do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O indicado de Temer ligou para o presidente em exercício do CAD, Gilvandro Araújo, e pediu que se resolvesse a questão da termoelétrica no órgão. Pelo serviço, Joesley ofereceu uma propina de 5%. Rocha Loures deu seu ok. Tudo bem, tudo bem. Para continuar as negociações, segundo o jornal, foi marcado um novo encontro. Desta vez, entre Rocha Loures e Ricardo Saldi, diretor da JBS e também delator. No Café Santo Grão, em São Paulo, trataram de negócios. Foi combinado o pagamento de R$500 mil semanais por 20 anos, tempo em que vai vigorar o contrato da EP. Seriam R$480 milhões ao longo de 2 décadas, se fosse cumprido o acordo. Loures disse que levaria a proposta de pagamento a alguém acima dele. Saldi fez 2 menções ao presidente. Pelo contexto, os dois se referem a Michel Temer. O Globo afirma também que a entrega do dinheiro foi filmada pela PF, mas desta vez, quem esteve com o homem de confiança de Temer foi Ricardo Saldi, diretor da JBS e um dos 7 delatores da empresa. Inicialmente, Saldi foi ao shopping Vila Olímpia, em São Paulo. Em seguida, Rocha Loures o levou para um café, depois para um restaurante e, finalmente, para a Pizzaria Camelo, na Rua Pamplona, no Jardim Paulista. Foi neste endereço, próximo à casa dos pais de Rocha Loures, onde ele estava hospedado, que o deputado recebeu a primeira remessa de R$500 mil. Apesar do acerto de repasses semanais de R$500 mil, até o momento só foi feita a primeira entrega de dinheiro. A partir da homologação da delação,
nada mais será pago, segundo a reportagem do jornal. E vamos agora, então, com mais informações ao vivo de Brasília com a nossa repórter Fernanda Muilaer. Boa noite, Fernanda. Como está o clima por aí agora? Boa noite, Karen. Boa noite a todos. Clima de bastante tensão, apreensão e também expectativa aqui em Brasília, viu? Agora vou aqui te passar algumas informações sobre o dia 7 de março, que foi o dia em que teria ocorrido essa gravação. A agenda do presidente Michel Temer nessa data foi bastante intensa. Ele se encontrou com alguns políticos e participou também de muitas reuniões no Palácio do Planalto. O encontro com o Joesley Batista, no entanto, não estava na agenda oficial dele. Essa notícia pegou muita gente de surpresa no Congresso Nacional. Os presidentes da Câmara e do Senado, que são aliados de Michel Temer, evitaram comentar o assunto e saíram daqui sem falar com a imprensa. Eu acompanhei toda essa movimentação durante o dia e houve inclusive panelaço em alguns bairros de Brasília. Veja como foi essa repercussão agora no Congresso Nacional. A denúncia caiu como uma bomba no Congresso. Na Câmara dos Deputados, assim que a notícia foi divulgada, parlamentares gritavam, exigindo a saída de Michel Temer da presidência. Fora Temer! PCdoB, como vota? Sem clima para continuar os trabalhos, a sessão foi encerrada. Mesmo assim, não demorou muito e logo um pedido de impeachment por crime de responsabilidade foi protocolado pela rede. O governo Michel Temer acabou. Os principais partidos de oposição já traçam os próximos passos. Eles querem a reabertura imediata da Comissão Especial de Impeachment, cobram a renúncia de Temer, a convocação de eleições diretas e a antecipação do julgamento da chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral. Se realmente ele estiver preocupado com o futuro do país, neste momento ele tem que renunciar. Não existe mais qualquer possibilidade de continuidade de Temer à frente da presidência da República. Nesse momento em que surgem essas gravações, fica claro que esse governo não tem legitimidade para continuar governando. Chegou ao ponto final. Tem que devolver ao povo a escolha do novo mandatário da nação. Um novo pedido de impeachment deve ser protocolado nesta quinta por opositores de Temer. As denúncias acontecem num momento crítico, em que o governo buscava aliados para aprovar reformas importantes como a trabalhista e a da Previdência. Parlamentares já avaliam que não há condições de levar adiante votações de peso no Congresso. Não temos mais condição de votar reformas com esse clima, tanto que a sessão da Câmara dos Deputados foi encerrada para que nós não nos manifestássemos no plenário da Casa. Aliados de Temer eram minoria nos corredores do Congresso. Tucanos e democratas, no entanto, consideraram a possível gravação em que Michel Temer tenta comprar o silêncio do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, como gravíssima. É preciso reconhecer que o caso é grave, se precisa de celeridade nas investigações e respostas imediatas à sociedade. É isso que o Brasil espera. Se houver envolvimento com crime, tem que haver punição. Mas a punição não pode vir antes de uma análise serena e responsável. No Senado, a sessão também foi encerrada antes do tempo. O senador Randolfo Rodrigues deve protocolar um pedido de impeachment contra Michel Temer. Renuncie imediatamente à presidência da República. Poupe o país de mais uma gravíssima crise, com consequências improváveis para o nosso destino. Outro denunciado, o senador Aécio Neves, suspeito de receber R$2 milhões da JBS, disse em nota que está tranquilo e que vai prestar todos os esclarecimentos necessários sobre as acusações. E agora vamos a Brasília com Kennedy Alencar, que fala o que pode acontecer com o presidente Michel Temer. A situação em Brasília é considerada grave porque o presidente Michel Temer está no exercício do mandato. Portanto, se ele tiver cometido algum crime, ele pode ser processado e também investigado, porque não se aplica aquela imunidade temporária que se dá a atos praticados antes do exercício do mandato, alheios ao atual mandato. Daí a gravidade da situação. Na Procuradoria-Geral da República, há uma discussão sobre uma eventual denúncia por crime de responsabilidade contra o presidente Michel Temer, com base no inciso 2 do artigo 85 da Constituição Federal. Esse inciso diz que um presidente da República pode ser processado por crime de responsabilidade se ele impedir o livre exercício do Judiciário e do Ministério Público. E no entender
de integrantes da Procuradoria, a gravação do empresário Joesley Batista poderia sustentar esse tipo de acusação. Provavelmente, a Procuradoria-Geral da República discutirá esse tema com ministros do Supremo Tribunal Federal. De Brasília, Kennedy Alencar, para o SBT Notícias. Bom, os irmãos Joesley Batista e Wesley Batista, donos da JBS, informaram à Justiça que receberam ameaças de morte e foram autorizados pelo Supremo Tribunal Federal a ficarem nos Estados Unidos. Poucas horas atrás, Joesley foi visto deixando o apartamento dele em Manhattan, às pressas, com as malas, ao lado da esposa. Bom, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações sobre a delação da JBS. 2h02 e a gente volta a falar ao vivo sobre a delação do empresário Joesley Batista. Outra denúncia divulgada pelo jornal O Globo relata uma gravação telefônica em que o presidente do PSDB, Aécio Neves, pede R$2 milhões ao dono da empresa JBS. De acordo com a reportagem, Joesley Batista entregou à Procuradoria-Geral da República uma gravação de Aécio Neves. No áudio, o presidente do PSDB surge pedindo R$2 milhões ao empresário, sob a justificativa de que precisava da quantia para pagar despesas com sua defesa na Lava Jato. O diálogo gravado durou cerca de 30 minutos. Aécio e Joesley se encontraram no dia 24 de março no Hotel Unique, em São Paulo. O estranho pedido de ajuda foi aceito. O empresário quis saber, então, quem seria o responsável por pegar as malas. Deu-se, então, o seguinte diálogo. Se for você a pegar em mãos, vou eu mesmo entregar. Mas se você mandar alguém de sua confiança, mando alguém da minha confiança, propôs Joesley. Tem que ser um que a gente mata ele antes de fazer delação. Vai ser o Fred com um cara seu. Vamos combinar o Fred com um cara seu, porque ele sai de lá e vai no cara. E você vai me dar uma ajuda do c... respondeu Aécio. O presidente do PSDB indicou um primo, Frederico Pacheco de Medeiros, para receber o dinheiro. Fred, como é conhecido, foi diretor da CEMIG, nomeado por Aécio e um dos coordenadores de sua campanha a presidente em 2014. Quem levou o dinheiro a Fred foi o diretor de Relações Institucionais da JBS, Ricardo Saldi, um dos 7 delatores. Foram 4 entregas de R$500 mil cada uma. A PF filmou uma delas. Ainda segundo o Globo, Joesley Batista contou em sua delação que o ex-ministro Guido Mantega era o seu elo com o PT. Relatou que havia uma espécie de conta corrente para o PT na JBS. Sobre Palocci, Joesley disse que o contratou como consultor quando a JBS começou sua escalada. Garantiu que Palocci nunca se meteu em seus pleitos ao BNDES, tarefa de Mantega, mas admitiu que o ex-ministro de Dilma e Lula pediu a ele doação de campanha, via Caixa 2, e o dinheiro foi dado. Bom, vamos às respostas. Os advogados de Eduardo Cunha declararam que o escritório nunca foi procurado por ninguém da JBS e nunca tratou com o ex-deputado sobre a delação premiada. O ex-ministro Guido Mantega, a JBS, o Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal não se manifestaram oficialmente sobre as denúncias. E vamos então voltar a Brasília ao vivo com novas informações sobre a denúncia. Fernanda, em que estágio está a delação premiada do dono da JBS, Joesley Batista? Oi, Karen. O gabinete do ministro Edson Fachin ainda não se pronunciou sobre a delação. Mas, ao que tudo indica, o relator da Lava Jato aqui no Supremo Tribunal Federal está preferindo o silêncio. Os jornalistas foram convidados a se retirar daqui do Supremo assim que as denúncias começaram a vazar na mídia. O Ministério Público também não quis se pronunciar sobre o ocorrido na noite de hoje. Agora, os procuradores que compõem a força-tarefa da Lava Jato lá em Curitiba, Carlos Fernando e Deltan Dallagnol, se manifestaram pelas redes sociais. Eles elogiaram a conduta da Polícia Federal, defenderam as investigações da Lava Jato e pediram uma ampla reforma política. Karen. Muito obrigada pelas informações. Podemos voltar a falar a qualquer momento. E olha, após a divulgação da notícia, manifestantes foram para a frente do Palácio do Planalto protestar contra o presidente Michel Temer. Em nota, Temer negou que tenha incentivado a compra do silêncio de Eduardo Cunha. Logo após a divulgação das denúncias, o Palácio do Planalto se fechou. O presidente e os principais assessores se reuniram para decidir quais ações tomar diante da crise. Do lado de fora, protestos.
Motoristas que passavam pela Praça dos Três Poderes buzinavam. Um grupo mais exaltado foi contido com gás de pimenta. Uma pessoa chegou a ser detida. A segurança foi reforçada e, a todo momento, integrantes do governo espiavam a situação pelas janelas do Planalto. 2 horas depois das denúncias, a primeira manifestação do presidente. Em nota, Michel Temer confirmou que esteve com o empresário Joesley Batista em março no Palácio do Jaburu, mas negou que na conversa tem incentivado a compra do silêncio do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. No texto de 3 parágrafos, Temer diz ainda que jamais solicitou que fossem feitos pagamentos a Cunha. O presidente falou que não participou nem autorizou qualquer movimento com o objetivo de evitar a delação do ex-deputado. Para encerrar, o presidente defendeu ampla e profunda investigação. Por volta de 10 da noite, Michel Temer deixou o Palácio do Planalto. Os manifestantes continuaram por aqui. Bom, a reportagem sobre a gravação envolvendo o presidente da República, Michel Temer, em uma suposta compra de silêncio do ex-deputado cassado Eduardo Cunha, foi destaque na imprensa internacional. O jornal The New York Times afirmou que após as últimas prisões e escândalos de corrupção, as novas denúncias voltaram a chacoalhar o Brasil. A agência britânica Reuters destacou que o presidente brasileiro deu a bênção dele para a compra do silêncio de uma potencial testemunha, de acordo com o relato de um poderoso homem de negócios. Já o jornal argentino Clarín mencionou que vários deputados entraram com pedido de impeachment contra Michel Temer. A agência de notícias Bloomberg, voltada para o mercado financeiro, afirmou que o Brasil mergulhou na crise com a acusação ao presidente do país, mas destacou que Temer nega ter autorizado qualquer ato que configurasse obstrução de justiça. Outros sites, como o Yahoo News, também afirmaram que o presidente da República se defendeu das acusações de encorajar algum tipo de pagamento a Eduardo Cunha. E olha, assim que a notícia da delação contra o presidente Michel Temer e o senador Aécio Neves se espalhou, manifestantes começaram a se reunir na Avenida Paulista, em São Paulo. Veja as imagens. Os manifestantes interditaram parte aqui da Avenida Paulista, na região central de São Paulo. A gente acompanha aqui a Polícia Militar fazendo aqui o trabalho à distância. A todo momento, os manifestantes estão conclamando a população através das redes sociais. Finalmente, as pessoas percebam que há motivos sobrando para se convocar eleições diretas e gerais já, obviamente. As provas são contundentes dessa vez, não dá para a gente fingir que são apenas evidências, são provas concretas ao que tudo indica. E a gente percebe que eles usam bandeiras, faixas e também com gritos de guerra de fora Temer e também pedindo eleições diretas. De São Paulo, Marcelo Bittencourt para o SBT Notícias. E nós voltamos com Kennedy Alencar de Brasília e a reação do presidente Michel Temer às denúncias. Além da nota oficial que Temer divulgou há pouco, ele fez um desabafo em conversas com auxiliares. Ele ainda não teve acesso às investigações. Ele pretende pedir amanhã à presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, o acesso à gravação para poder se defender. Daí ter divulgado essa nota, no qual ele disse que durante a conversa com o empresário Joesley Batista, ele não teria feito nenhum pedido indevido, não teria cometido nenhum crime. Temer disse que não vai renunciar, que está vivendo o pior momento da sua vida e que ele pretende resistir até o fim. Também avalia que esse tipo de acusação, neste momento, pode influenciar o julgamento que acontecerá em junho da cassação da chapa Dilma Temer. Portanto, o próprio presidente da República tem ciência, sim, da gravidade da situação e no relato dele a interlocutores, Temer disse que o empresário Joesley falou com ele que a situação familiar de Cunha era delicada, que a família tinha dificuldades financeiras e que, portanto, ele estaria dando uma ajuda financeira à família de Cunha por uma questão de solidariedade. E que o comentário de Temer a respeito da manutenção dessa ajuda teria acontecido no sentido de uma prestação de solidariedade. Mas o presidente disse aos interlocutores dele que não se lembrava de uma conversa que aconteceu meses atrás, que, portanto, ele pediria, sim, à ministra Carmen Lúcia acesso às investigações para poder se defender. De Brasília, Kennedy Alencar, para o SBT Notícias. Bom, já já nós voltamos a falar sobre novas informações dessa delação do dono da JBS.
E agora nós voltamos a falar sobre a delação dos donos da JBS que abalou o país. Após as denúncias do jornal O Globo, o presidente Michel Temer esteve entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta quarta-feira. Poucos minutos após a revelação dos controladores da JBS, o nome de Temer foi parar nos Trend Topics mundial. O presidente também ficou entre os 10 principais no ranking brasileiro. A conta da série House of Cards, um drama político, ironizou a situação, dizendo que está difícil competir. A empresa Netflix deu continuidade à brincadeira, afirmando que nem com 20 roteiristas premiados conseguiria chegar numa história a essa altura. E isso, claro, refletiu na economia. As ações brasileiras negociadas na Bolsa de Nova York despencaram após a publicação das notícias sobre o suposto aval do presidente Michel Temer para a compra do silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha. O índice, que é uma das principais referências dos investidores estrangeiros, despencou 11,28%. Já os papéis da Petrobras caíram 9,18%. E o Kennedy Alencar analisa agora a reação do Congresso em relação às denúncias que envolvem o presidente Michel Temer. Ouça. A reação no Congresso variou entre a perplexidade dos aliados e até o contentamento, a alegria de opositores de Temer, que encaminharam e que dão apoio agora a um eventual pedido de abertura de impeachment contra o atual presidente da República. Alessandro Molon, da Rede, já apresentou esse pedido. Temer tem um aliado na presidência da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM. Mas os próprios deputados da base do governo consideram a situação muito grave. Consideram que cresceu, por exemplo, a hipótese de um julgamento da cassação da chapa Dilma Temer, que antes previa punir a ex-presidente Dilma e inocentar ou não responsabilizar Temer, que isso pode ter mudado, que o clima agora político pode levar o Tribunal Superior Eleitoral a cassar toda a chapa e abrir a possibilidade de uma eleição indireta no Congresso Nacional para substituir o atual presidente da República. Essa é uma primeira reação no calor dos acontecimentos e também envolve um pouco a agenda econômica do governo. O governo estava se preparando para tentar votar a reforma da Previdência na Câmara e a trabalhista no Senado. Mas esses acontecimentos de hoje tiram muita energia do governo para tocar esses dois projetos. Portanto, a gente tem que acompanhar os desdobramentos ao longo dos próximos dias para poder ver se o governo continuará com alguma capacidade de ação no Congresso Nacional. De Brasília, Kennedy Alencar para o SBT Notícias. Bom, e uma das perguntas que a gente se faz neste momento é a seguinte: o que pode acontecer com o mandato do presidente Michel Temer a partir dessas denúncias? Segundo especialistas, a convocação de eleição direta deve acontecer somente no caso da chapa Dilma Temer ser cassada. O julgamento da ação está marcado para começar no próximo dia 6. Para esta advogada especialista em direito eleitoral, há duas possibilidades previstas na Constituição. No caso de renúncia de Michel Temer, quem assume interinamente é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que tem 30 dias para convocar eleições indiretas. Se for pedido o impeachment de Temer, os deputados têm 180 dias para julgar a partir da abertura do processo. Eleições diretas só no caso da cassação da chapa Dilma Temer. O julgamento da ação começa no dia 6 de junho. Não existe nenhuma previsão legal para eleições diretas nesse caso. Há uma discussão da convocação de eleições diretas no caso da ação do TSE, da cassação da chapa Dilma Temer, porque aí haveria uma nulidade originária da chapa, você anularia a eleição desde seu início e por isso há uma discussão, que ainda não tem uma resposta definitiva, da possibilidade de convocação de eleições diretas. Pela Constituição, como faltam menos de 2 anos para o fim do mandato, que acaba em dezembro de 2018, a eleição seria feita pelos deputados e senadores de forma indireta. Durante a análise do pedido de impeachment, Temer continuaria no cargo, como aconteceu com Dilma Rousseff. Quem assume após o vice-presidente é o presidente da Câmara. Havendo qualquer impedimento do presidente da Câmara para assumir esse cargo, vai o presidente do Senado, que, por sua vez, estando impedido por qualquer motivo, quem assume aí é o presidente do STF, que agora é a presidente Carmen Lúcia. Bom, e agora vamos dar uma pausa nesse assunto, mas todas as informações sobre essa delação você acompanha aqui no SBT Notícias até às 6 horas da manhã. E esse é o SBT Notícias, informação ao vivo durante toda a madrugada. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Eu fico por aqui, mas a Ana Alice Nicolau já está chegando com as seguintes manchetes.